Você sabe calcular o lucro presumido com as mudanças de acordo com a Lei 224 de 2025? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Vamos calcular. Então vamos lá. Primeiro, a gente está falando aqui do lucro presumido, né? Então vamos lembrar que o imposto de renda, né, e a contribuição social, a CSLL, elas têm duas formas de calcular, através do lucro real, né, que você apura o teu lucro real, e também você tem a questão aqui do lucro presumido. Lembrando que a alíquota do imposto de renda, ela é de 15%, a alíquota da contribuição social, ela é de 9%. Isso não muda, seja no lucro real, né, no lucro real aqui, ó, ou no lucro presumido. O que vai mudar é a base de cálculo. A base de cálculo do lucro real e do lucro presumido, elas mudam. Como é que é no lucro presumido, que é o foco aqui desse vídeo? Então, no lucro presumido, você tem duas formas de calcular a presunção do lucro. A primeira, uma empresa que é prestadora de serviço, né, ou que presta serviço, tem um ramo de serviço. Ela tem uma presunção de 32%. Em alguns casos, pode ser de 16%, mas a gente está trazendo aqui um geral. Em geral, é 32%. E atividade de comércio, a empresa pode ter as duas, né? Ela tem uma presunção de 8% da contribuição social, do imposto de renda, aliás, e da contribuição social, nossa, eu engasguei tudo, da contribuição social é de 12%. Então, isso era o cenário até dezembro de 2025. Você trabalhava dessa forma aqui. Vamos fazer um cálculo aqui só para ilustrar, conforme era antes? Então, vamos isolar aqui, ó, só para ficar bonito o quadro. Então, vamos imaginar lá uma empresa que faturou 2 milhões de reais. Deixa eu dividir aqui, ó. Tá dando para ver no vídeo aí? 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, e vamos imaginar que ele é um prestador de serviço. 2 milhões vezes 32%, ó, meu dedo aqui já ficou cheio de canetinha. A base de cálculo era de 640 mil reais. Sobre esses 640 mil reais, ou seja, os 32% aqui, né, da presunção, você aplica então a alíquota da contribuição, a alíquota do imposto de renda, ao contrário, contribuição e do imposto de renda. 640 vezes 15%, 96 mil de imposto de renda, IRPJ, e da contribuição social, 640 mil vezes 9%, vai dar 57.600, é o valor da CSLL. Você sabe que no imposto de renda você tem um tal de adicional. Então lá no imposto de renda você não vai pagar apenas o 96 mil. 640 você tem que fazer o adicional. Como é que é o adicional? É 640 mil, a gente tá falando aqui de trimestre, tá? Tem que lembrar que o cálculo do imposto de renda e da contribuição social, eles são feitos de maneira trimestral. O adicional, então, a base de cálculo era 640 mil, você tem que tirar 60 mil, que não tem adicional. Então vai dar aqui 580 mil. É a base de cálculo do adicional. Minha letra é bem bonita, né? Sobre esses 580 mil, você tem uma majoração de mais 10% de adicional, ou seja, 58 mil. Nesse exemplo aqui, você vai pagar 58 mil mais 96 mil, que dá quanto? 96 mil mais 58 mil. Meu Deus, 154 mil de imposto de renda, imposto de renda pessoa jurídica, e os 57.600 da contribuição social. Total, 154 mil mais 57.600. Opa, mais 57.600. 211 mil, meu Deus, e 600 reais de imposto, só do imposto de renda e contribuição social no trimestre. Assim era o cálculo até 2025. E agora, 2026, essa empresa que fatura aqui os 2 milhões no trimestre, como é que vai acontecer? Como é que vai ser a mudança? Então, vamos explicar. Então, pessoal, agora vamos explicar o lucro presumido
em 2026. O que mudou, né? A Lei 224 de 2025. É importante vocês lerem essa lei, vocês que são da área tributária aí, dominarem os detalhes da lei, sempre tem que duvidar, tem que ler, tem que ver com os seus próprios olhos. Então nós temos lá um cenário, né, de uma empresa com o ramo de serviço, com a presunção de 32%, e a gente está considerando um faturamento no trimestre de 2 milhões. Então como é que vai ficar em 2026? O que a lei complementar aqui 224/2025 trouxe de mudança? A base de cálculo. A base de cálculo vai mudar. Antes você fazia a presunção de 32% sobre o todo. Agora a lei diz que você deve fazer isso sobre 1.250.000. Por que 1.250.000? Porque é 5 milhões no ano. Depois eu vou explicar um detalhe sobre isso, tá? Então guarda, a gente está concentrado aqui primeiro no cálculo. Depois a gente vai trazer uma parte técnica sobre isso. 1.250.000 vai ficar nos 32%, não muda. Então, no caso aqui desse cálculo, 400.000 de base de cálculo, conforme era lá em 2025. Só que o que a lei fala? O que for superior a 1.250.000, ou nesse cálculo aqui, os 750.000, você tem um aumento de 10% na presunção. Então, aquela presunção que em 2025 lá era de apenas 32%, ela passa a ser 32% mais 10%, ou seja, 35,20. Então, sobre os 750.000, você tem uma base de cálculo de 264. Então, vamos lá. O que você vai fazer? Você vai pegar os 400.000 mais 264, vai somar os dois aqui, ó. Você vai ter a base de cálculo. Você vai aplicar os 15%, né, de imposto de renda, vai dar 99.000, vai aplicar os 9% de contribuição social. Minha letra é bem bonita aqui, né? É 59.000 aqui, ó. Certo? E o adicional, que a gente já explicou anteriormente ali, como é que faz, né? Você vai pegar os 664.000, vai tirar 60.000 do trimestre e vai ter um adicional de 10%. Lembrando que o adicional você recolhe junto com o imposto de renda, né? O adicional do imposto de renda. Então, na verdade, o imposto de renda é 60.400 mais 99.600 e a DARF da contribuição social de 59.760. Um total de 219.760. Pegaram aqui o cálculo? Ficou alguma dúvida? Pode deixar aqui o seu comentário. E agora a gente vai concluir esse vídeo explicando um pouquinho da parte técnica do conceito disso tudo que o governo mudou através da Lei Complementar 224 de 2025. Então, pessoal, qual que é a intenção, né, ou a interpretação da intenção do governo com essa mudança? Conforme a lei aqui 224 de 2025, o governo prevê que empresas que faturam mais de 5 milhões ao ano, eles devem ter uma redução de benefício. O governo trata dessa forma, uma redução de benefício. Algumas empresas, inclusive, estão discutindo isso judicialmente. Do ponto de vista do governo, é uma redução de benefício. Do ponto de vista nosso, né, do empresário, o que é isso? Um aumento de carga tributária, o que de fato é. Mas isso é a justiça que vai determinar. Mas aí, o que o governo trouxe de mudança? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó, Instrução Normativa 2305 de 2025 fala o quê? Que esses 5 milhões, ele deve ser interpretado trimestralmente, ou seja, 1.250.000 por trimestre. No ano temos 4 trimestres, então você deve fazer a antecipação. Agora é o seguinte, imagine que a tua empresa no primeiro trimestre, ela faturou lá os 2 milhões do exemplo. Mas aí aconteceu alguma coisa, você fatura menos nos próximos trimestres. E no ano fica abaixo dos 5 milhões. No primeiro trimestre você pagou aquele adicional dos 10%, mas no ano você ficou abaixo dos 5 milhões, ou seja, você não precisava ter recolhido aquele adicional. O que a instrução normativa traz? Que você deve, então, através de PERDCOMP, pedir a restituição desse valor. Ou seja, burocracia, em muitos casos você vai antecipar um valor para o governo que nem é devido. Mas tá aí, pessoal, é só um geralzão, né, dessa mudança impactante do lucro presumido. Você que é profissional da área, é importante você dominar isso, né? A gente sabe que o sistema calcula, mas um profissional que de fato é um profissional, ele sabe fazer igual a gente fez aqui, ó, na caneta. Então, para isso você precisa estudar,
ter iniciativa e ir para cima. Então é isso aí, pessoal. Gostaram das dicas, né? Então siga o nosso canal, a gente vai começar a dar mais orientações da parte fiscal tributária em especial, mas do mundo contábil como um todo. E compartilhe esse vídeo, né, com aquele teu colega que precisa saber disso.